Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu convidei o irmão Micael para a gente fazer um debate a respeito da vinda de Cristo. Se ela se dará antes ou depois da grande tribulação. Pai do Senhor, povo de Deus, louvado seja Deus pela vida do irmão Neto também. Mais uma vez me convidou aqui para estar fazendo esse tipo de vídeo que eu gosto muito. Um vídeo muito interessante. Um vídeo de debate. Meus irmãos, eu vou defender que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E o irmão Nero vai defender que vai ser depois, meus irmãos. Então, bora começar. Cada um vai deixar a sua passagem, vai fazer o estudo. Cada um vai deixando uma mensagem. O irmão Nero vai dar começando. Pois bem, meus irmãos, prestamos aqui em Mateus número 24. Versículo 15 até o 20. Até o 22. Diz assim, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação, a desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aquele que lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desçam a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás, a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que Jesus está retratando o quê? E a gente irá passar pela grande tribulação. Ele está dizendo, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Ele está falando de quê? Está falando de tribulação. Então, aqui a gente já entende que Jesus está dizendo o quê? Que a gente vai passar pela grande tribulação. Traz as mensagens aqui, né? Aqui no versículo 29 de Mateus 24, ele vai dizer assim o seguinte: logo depois daquela aflição, aqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus retrata a grande tribulação, depois retrata a vinda de Jesus. Não é demais. Então eu acredito muito que a gente, se estivermos vivos, né, a gente irá passar pela grande tribulação. Os irmãos, e semelhante pelo que eu acho, que essa vinda aí pode ser a segunda. Meus irmãos, eu vou deixar um versículo aqui para vocês que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Meus irmãos, essa ira futura aqui pode ser a grande tribulação, é muito semelhante da ira futura, como diz também Apocalipse. Então aqui está dizendo, meus irmãos, que Jesus nos livrará da ira futura, meus irmãos. O irmão Nero vai estar deixando mais versículos aí para vocês. Então, meus irmãos, eu creio que nós não passaremos pela grande tribulação. Aqui está dizendo que Jesus nos livrará da ira futura. Vou deixar aqui a mensagem para vocês, irmãos, que na carta que escreveu o apóstolo Paulo a 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2 adiante, diz assim: ora, irmão, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, e não vos movai facilmente do vosso entendimento, que é por Espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha antes a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição, que é o anticristo, não mais. Então é necessário o quê? Que haja a apostasia, que não se apostatem da fé, né? E nega a fé, nega a palavra de Deus, mais e desvie, e não queira mais saber dessas coisas. E depois é necessário que o anticristo se manifeste. Então o anticristo vai se manifestar, e logo em seguida, né,
ou algum tempo depois, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Os irmãos, olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo do 2 até o 5, meus irmãos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que no dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repetindo a destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aí o que diz aqui no versículo 4? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, que nós não vamos ser pegos de surpresa naquele grande dia. Pois nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da treva, meus irmãos. A partir do momento que nós se entregamos a Jesus, começamos a seguir a Ele, meus irmãos. Então eu creio que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Outra coisa, meus irmãos. O arrebatamento não é a vinda de Jesus. O arrebatamento se chama o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece depois de Jesus volta, meus irmãos. Então eu creio, meus irmãos, que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. O irmão Nero vai estar deixando mais aí. Pois é, meus irmãos. Vou ler aqui no livro do Apocalipse, que escreveu o apóstolo João, né? Vou ler a partir do capítulo 7, meus irmãos. Versículo 14. Melhor, ler do 13 até o 14, melhor. E um dos anciões me falou dizendo: E estes, que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vamos lá, aqui ele retrata o quê? Que nós chamamos de pessoas que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então a gente disse que a gente irá passar por ela, né, meus amados? E eu acredito muito, né, que a gente irá passar por ela se estivermos vivos. Se a gente estiver já morto, não vai ter mais isso, né, meus amados? Vamos esperar a ressurreição dos mortos, né? Meus irmãos, eu acredito muito também, como o irmão Nero acabou de ler esse versículo aí, eu acredito que essas pessoas aí que vieram da grande tribulação foi as que não se prepararam para ir no primeiro arrebatamento. Meus irmãos, olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a minha palavra da paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então aqui é tipo uma promessa, meus irmãos. Olha o que Jesus falou aqui, falou com muita certeza. Como vocês guardaram as minhas palavras e a minha paciência, eu também guardarei vocês da grande tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, como o irmão Neto também estava falando aí, que nós não sabemos se estaremos vivos. Meus irmãos, nós podemos ter uma muita certeza, só não de 100% completamente, meus irmãos, mas no máximo ali 99%. Por quê? Que nós estaremos vivos quando Jesus voltar. Por quê? Nós não podemos dizer a data certa, o mês, o dia, a semana, é claro que não. Mas os sinais e as profecias nos dizem, meus irmãos, que está perto. Porque vemos as profecias se cumprindo, os sinais acontecendo. Então isso é sinal de que está perto, meus irmãos, de acontecer. O irmão Nero vai estar deixando mais versículos aí. Pois é, meus irmãos, vou deixar aqui para vocês. Se fosse lá início hoje de manhã, não deve sair não. Agora eu não quero mais não. Se fosse lá início de manhã, fosse? Que ela disse que era para conhecer o fim. E eu me esqueci. Sei lá. Apocalipse capítulo 3, Não, Maria, mas ela já versículo falou, 7. ela já falou já. E diz assim: lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Era hoje, era até o dia quando ela
Esses santos são quem? Os irmãos que estiveram aqui na terra, né, irmão? E esperando, né? Então quem estiver na grande tribulação, né? Se eu estiver certo, né, que a gente já vai passar por ela, o sofrimento vai ser terrível, amados. Deus é maravilhoso ir com vocês, viu, amados? Ninguém está obrigando ninguém a acreditar em nada, vocês é quem decide, tá bom? Deixa mais um versículo aqui para vocês. Olha o que diz, meus irmãos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é muito sofrimento, meus irmãos. Eu creio que Jesus não deixará não a igreja passar, não. Como diz aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. Isso é uma ira. Não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, meus irmãos, como o irmão Nero falou, não sei, todos nós somos de um lado só que cada um acredita, né? Nós falamos isso, meus irmãos, com passagem na Bíblia. Então, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O irmão Nero também é uma esperança, é claro que toda a igreja do mundo quer que seja arrebatada antes, né? Mas muitas pessoas não têm certeza e muitas têm. Então cada um acredita no seu pensamento, meus irmãos. Então, quero agradecer ao irmão Nero mais uma vez por ter me convidado para vir para esse debate. Eu gosto muito desse tipo de vídeo. Também vou estar convidando ele também para um vídeo assim. Também vou chamar um presbítero, um irmão da nossa mesma congregação também. Carlinhos, nós vamos estar chamando ele para um debate. Ele aceitou o convite, agora só falta o irmão Nero aceitar. Estou falando com ele hoje. Meus irmãos, o vídeo de hoje foi esse. Partiu para vocês. A paz do Senhor a todos. Importante, irmão, que a gente tem que acreditar, né? Aqui na promessa de Jesus, que ele voltaria para buscar a sua igreja. O importante é isso. Nós sabemos Não que importa se Jesus estará vai antes ou voltar. depois da grande tribulação, né? Jesus vai buscar a sua igreja, é isso que importa para nós, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Quem puder curtir, viu? E seguir a gente, ou se inscrever no canal, viu? Eu tenho um canal no YouTube, Irmão Nerivaldo, e tenho uma página no Facebook, Amigos, não, como é que é? Jesus está voltando, é isso mesmo. Eu também peço a vocês que sigam lá meu canal. O nome do canal é Irmão Micael @ o Micael, no final termina com L, não é com U, é com L. E o @ é colado no L, meus irmãos. A paz do Senhor para vocês. Tudo de bom, que Deus abençoe. Amém.